Olá, amados irmãos e irmãs, amigos e amigas, graça, misericórdia e paz. Ontem eu fiz uma pergunta, perguntando a quem você pertence. Você pertence a Deus ou pertence ao diabo? Em 1 João capítulo 5, verso 18 e 19, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhes toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. João estava escrevendo para os cristãos daquela época e para nós. Ele diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Esse mundo cruel em que vivemos, ele está sobre o senhorio de Satanás. Quer a pessoa creia ou não creia, essa é a situação. Ou você pertence a Deus, ou você pertence ao diabo. Para você pertencer a Deus, você precisa se arrepender, converter os seus maus caminhos, crer em Jesus e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A Bíblia mostra isso. Não há campo neutro. Ou as pessoas estão sob a influência de Deus ou sob a influência de Satanás. Em 1 João capítulo 3, do verso 7 a 10, João está falando: filhinho, não vos deixei enganar, por ninguém, aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Você está vendo? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. E naquela cruz ele destruiu. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Agora, olha bem, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Vou repetir. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Ou seja, aquele que está na prática do pecado, do homossexualismo, do lesbianismo, da mentira, da depravação moral que nós estamos vendo, da corrupção, esses são do diabo. Eles estão presos por Satanás. Mas a boa notícia é que ele pode ser liberto. Ele pode, se ele se arrepender, confessar os seus pecados e deixar os seus pecados e voltar-se para Deus, ele vai ser transportado do reino das trevas para o reino do Filho de Deus. Jesus nos ama. Em Apocalipse 1:5 diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Jesus nos ama, né? E pelo seu sangue ele nos perdoou, nos remiu ali naquela cruz do Calvário. Então, e aí? Você é filho de Deus ou filho do diabo? É sério. Jesus disse para os judeus que não creram nele, João 8:44, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe o desejo. Ele foi homicida desde o princípio
e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fale do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, meu amigo, minha amiga, faz um autoexame. Precisamos enxergar com clareza que fomos comprados por um preço tão elevado. Fomos comprados do poder do diabo sobre nós. Quando Deus criou o homem à sua imagem, ele era propriedade de Deus, mas ele trocou de paternidade, negou a paternidade divina e se submeteu ao diabo. Ao pecar, Satanás tornou-se seu pai. Então, em nome de Jesus, pense nesta manhã e faça uma reflexão. Se você é filho de Deus ou filho do diabo. Se você é filho do diabo, se arrependa, converta dos seus maus caminhos, confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador e se torna filho e filha de Deus. Pai Celestial, obrigado por Jesus Cristo, Senhor, que nos comprou por alto preço. Pai Celestial, mais um dia de vida o Senhor nos concede. Eu te clamo por mim, pelos meus familiares, por cada um que ouvir e assistir esse vídeo e seus familiares. Que tenhamos um dia ricamente abençoados, guardados e protegidos pelo Senhor. E que tudo que fizermos nesse dia, tenhamos as bênçãos do Senhor. E que tudo que fizermos nesse dia, seja agradável ao Senhor. Por favor, repasse esse vídeo, dá um like, repasse, ajuda-me a proclamar a palavra de Deus.